Fundamentos da Informática Básica, aula 1, né, nos componentes essenciais do computador, hardware, o que são processador, memória RAM, HD/SSD, software, diferença entre sistema operacional e programas. Então, vamos já aprofundar nesse primeiro módulo. Então, como aqui no slide, a parte de hardware, né, é tudo que você pode tocar, né, são as partes físicas do computador, ok? Essa parte de hardware também não é só o computador, né, no caso de um desktop tem os periféricos que não deixam de ser, né, um hardware também, né, que são o mouse, teclado e o próprio monitor externo. Eu acredito que a parte mais potente do hardware seja realmente o processador, né? Quanto mais rápido é o processador, né? Quanto melhor ele é, quanto mais potência de frequência o processador tem, mais rápido é o computador, mas ele depende de todo um conjunto, que aí vem as outras peças. Hardware, as partes físicas, né? O hardware é tudo o que você pode tocar no computador. São as peças físicas, processador, né, CPU. Pense nele como o cérebro do computador. É a peça que faz todos os cálculos e executa as tarefas que você pede, como abrir um programa ou fazer contas. Quanto mais potente o processador, mais rápido o computador. A memória RAM ela é tão importante quanto, aliás, todas as peças são, mas a memória RAM ela armazena por um período curto de tempo todo o processo que está sendo realizado ali pelo processador. Ela armazena, repassa, passa e repassa, fazendo com que esse casamento de frequências e de troca de informações seja o mais rápido possível. Exemplo, se você tem uma quantidade de memória mínima e uma quantidade de memória máxima, isso é o que faz você ter o desempenho que você precisa, ou talvez o desempenho que você queira. Memória RAM é a memória de curto prazo. Ela armazena temporariamente os dados dos programas que estão sendo utilizados naquele momento. Por exemplo, quando você abre o navegador e várias abas, a RAM trabalha para que tudo funcione sem travar. Mas RAM significa que pode fazer mais coisas ao mesmo tempo. Falando do HD/SSD, né, a memória de longo prazo. Aqui ficam guardados todos os seus arquivos, programas, fotos, sistema operacional, né? O HD, né, que seria o disco rígido, né, mecânico, é mais antigo e usa discos magnéticos, né? E já o SSD é um disco de estado, aliás, não é um disco, ele é uma peça inteira, uma placa com vários componentes de estado sólido, então, ou seja, ele não é mecânico, ele é mais moderno, não tem partes móveis e é muito mais rápido, fazendo com que o computador ligue e abra programas em segundos. Para você ter uma ideia, um SSD ele pode ser de 20 vezes a mais rápido do que um HD mecânico. Já a questão do armazenamento, que seria o HD e o SSD, também há uma diferença gigantesca, porque o disco rígido ele grava com uma velocidade X e o SSD ele grava até 20 vezes mais ou muito mais que isso, com uma rapidez maior, é claro, por conta da solidez, não necessita de outras peças giratórias, mecânicas para fazer a gravação, ele grava com apenas a passagem da eletricidade dentro dele. Aí uma ilustração aí de algumas peças, né, ou das peças principais do computador. Então temos a parte de ventilação aí que dá para ver do lado esquerdo, né, esses mini ventiladores. A placa maior, que esse quadrado maior é a placa mãe, aonde tem todos os encaixes, né, que esses periféricos vão fazer o trabalho de montagem, né. Aí aqui mais no meio temos esse disco, né, que é o nosso HD. Aqui nós temos mais uma ilustração das peças, de uma forma até mais fácil de entender, né?
Temos o monitor lá embaixo, no meio a placa-mãe, do lado direito o HD, né, que seria o disco rígido mais antigo, né? Hoje nós temos o SSD, que é aquela placa do desenho anterior, que é sólida, e também faz a mesma função, só que de maneira mais rápida, moderna e consistente. O teclado é uma parte muito importante, apesar que hoje nós falamos muito com o próprio computador, né, ouvindo a nossa voz através não só da IA, mas de toda a complexidade que já existe na forma de se comunicar com a máquina, mas ele não deixa de ser importante, né? Ainda é muito utilizado, e ainda mais para quem está iniciando na informática. Essa é uma tabela chamada tabela ASCII, né? Seria a linguagem que o computador utiliza para fazer a comunicação e a amostragem dessa comunicação de forma fácil, né, para quem está recebendo a informação e para quem também escreve. No caso, nós tocamos em uma determinada tecla do computador, e essa tecla, por trás dela, existe esse comando, e aí faz todo o processo elétrico, né, na forma de binários, e esses binários são transformados, dependendo da mensagem, em decimais ou vice-versa. Uma forma mais fácil de explicar: você tecla o número 0 ali no teclado, obviamente, e por trás desse número 0 ali à sua esquerda, lá no alto, nós temos em binários essa informação que é entendida pela placa mãe através do comando desse teclado, e aí ela vai se transformando junto com as outras teclas que você compõe a mensagem. Então, um exemplo: imagine nessa tabela binário. Nessa tabela binário, nós teclamos 0, 1, 2, 3. Atrás, né, ou aquilo que você não vê eletricamente, os números binários se juntam em fileira, e nessa fileira eles enviam essa mensagem. Bom, aqui é uma ilustração do que deveria ser, né, o ciclo de componentes. Aqui nós temos um gráfico, né, um exemplo de como deveria ser, né, a forma de reciclar, a forma correta de reciclar, principalmente os componentes eletrônicos, né. Sabemos que o computador em si, né, ele é composto de vários e vários minerais, né, dentre eles os mais nobres possíveis. O ciclo de vida, né, que equipamentos eletrônicos têm de 6 a 2 anos aí no máximo. Não digo da forma de descarte como quebrado, mas descarte como desatualizado, né? No caso, o hardware evolui e o software também, então vão ficando para trás aí. A forma da indústria renovar e fazer o ciclo econômico girar. A linha a qual pertence, né, que é a linha marrom. Então, estamos aí dentro da categoria aí com o nosso computador das televisões, dos rádios e as câmeras, né, equipamentos de som também. Continuando uma analogia aí da memória RAM, nós temos aqui um exemplo básico, né, de funcionamento da comunicação com a CPU, né, o processador no caso, e o HD. É fundamental você ter uma quantidade de memória RAM para poder fazer mais rápido esse processo de comunicação. Temos aí, né, como eu disse lá na reciclagem, temos aí os minerais que compõem, né, um processador. Realmente assim, tem um valor agregado muito alto, né? Tem ouro, tem cobre, tem silício, tem prata. E aqui nós estamos já falando do armazenamento dessas memórias, né? Fazendo uma comparação básica, simples aí entre a memória do computador e a nossa, né? A nossa orgânica.
temos aqui um pendrive, né, representando aí a capacidade de armazenamento e com o nosso cérebro, que é infinitamente maior, né, porém com formatação diferente. Né? Um exemplo, antigamente tínhamos pendrives, né, de uma capacidade de armazenamento muito baixa, né? Um exemplo de 1 giga, né, que significa 1024 megabits. Hoje nós temos pendrives de 128, 512 e por aí vai. E aqui na tabela nós temos uma ideia lógica, né, que representa antigamente, né, com os primeiros pendrives fabricados, nós tínhamos aí uma capacidade de até 250 músicas, né, de alta qualidade que cabiam, né, nesse espaço de memória. Hoje temos aí, nossa, bilhões de informações que podem ser computadas e armazenadas, né, tanto no SSD como no pendrive quanto no HD. Aqui a diferença entre os valores, né? Se usarmos a estimativa, né, 256 exabits é uma capacidade quase incompreensível para a gente, né? O cérebro seria capaz de armazenar toda a memória digital da humanidade produzida em anos recentes. Ou seja, já a estimativa científica comum, né, de 2,5 petabits é menor, mas ainda impressionante. Seria o suficiente para gravar 3 milhões de horas de vídeo em HD. Você teria que assistir TV por 300 anos seguidos para lotar o seu cérebro. Então, veja só a capacidade quase infinita do nosso cérebro de armazenar, né? Mas por que esquecemos, né? Nós armazenamos mais do que componentes eletrônicos, mas esquecemos, né? Diferente de um HD, o cérebro não salva os arquivos em pastas, né? Ele funciona através de conexões, né, de sinapses, né? A priorização, o cérebro descarta o que ele considera irrelevante para economizar energia, né? Imagine se a gente ficar sem parar armazenando memórias e computando e lembrando elas ao mesmo tempo que armazenamos, o nosso cérebro entra em parafuso, né? Então, a reconstrução, quando lembramos de algo, o cérebro reconstrói a memória em vez de apenas ler, né, um arquivo estático igual um HD e um SSD. É por isso que memórias podem mudar com o tempo. Então, nós lembramos, mas lembramos até de forma diferente. Chegando aqui na diferença do software e programas, né? As instruções digitais, né? O software é a parte digital. O que não podemos tocar são os programas e os dados que dão vida ao hardware. Sistema operacional, né, o SO, é o gerente geral do computador. Ele é o primeiro programa a ser carregado e serve como a base para todos os outros. Ele controla o hardware e permite que você interaja com a máquina. Exemplos são o Windows, o macOS, né, e o Linux. Programas ou aplicativos, né, são as ferramentas que usamos para tarefas específicas, como navegar na internet. O editor de texto, né, ou no caso alguns chamam de Word porque faz parte de um pacote de aplicações muito famosa. Ou um jogo, ele só funciona porque o sistema operacional está lá para dar o suporte necessário. A grande diferença é o hardware é o corpo e o software é a mente que faz funcionar. Continuando aí com software e programas, né? O que podemos ver a seguir é uma tabela que mostra exatamente aí do lançamento, primeiro lançamento aí da Microsoft aí na década de 80,
né? Então aqui em 1985, né, dia 20 de novembro, o Windows 1 foi lançado aí pela Microsoft, né, através do trabalho do Bill Gates e do Paul Allen, se eu não me engano. Aí o Windows 2.0, né, que foi lançado aí em 9 de dezembro de 87, e assim decorrendo, o Windows 3, o 95, o 98, esse eu já cheguei a usar, o 98, né, já é da minha época. O Windows Millennium, né, uma edição, digamos, especial, que aí foi chamado também de Windows 2000. E aí veio a revolução gráfica, que aí começou a realmente interagir e dar aquela forma de modernidade, né, que é o Windows XP. E aí começando a ser usado pelas empresas de todo o mundo, né, de forma sistemática, né. Então, em 2001, essa febre desse Windows XP e foi só evoluindo, chegando ali em 2007, que foi a mesma época, se eu não me engano, do lançamento do iPhone, do primeiro iPhone. O Windows Vista foi um fracasso, né? Que a tentativa de modernizar a base do Windows XP, o anterior. E aí, pulando esse fracasso do Windows Vista, veio o Windows 7. E aí, pulando o Vista, chegou ao Windows 7, que já começou a consolidar de uma forma mais consistente na memória das pessoas, né? O que é o Windows. A Microsoft ficou realmente muito mais famosa e conhecida através do Windows 7, né? E aí, mais um, digamos, não fracasso, mas um software que não deu muito certo, um sistema operacional, o Windows 8. Tentaram modificar algumas coisas e não foi bem vista pelo público. E aí, pularam também, né, como o Windows Vista, o Windows 8. E aí fomos para o Windows 10, que aí realmente acertaram novamente. E a continuidade nós já sabemos, né? Hoje nós temos o Windows 10 como já passado, né? Já deixado de ter o seu suporte em 2025. E aí temos o Windows 11 aí lançado em 2021. E até hoje nós utilizamos. Aqui neste gráfico nós estamos vendo uma forma, um mapa, digamos assim, do software, né? De como funciona dentro da parte de hardware o software. Então a estrutura da alma do computador até chegando digamos, na outra ponta, que seria a mão no teclado. Então nós temos aí esse retângulo azul chamado kernel, que é kernel, ele é a alma do computador, digamos, os primeiros códigos a serem escritos para formar um sistema operacional, tá? Não é a parte de física do computador escrita, mas sim o início de um sistema operacional escrito, com várias e várias camadas, né? E aí essa camada de aplicação então essa camada de aplicação, ela mostra da onde vem o kernel, né? Que é a alma do computador, e a comunicação desse kernel com a parte física do computador, porém numa parte mais aplicável, digamos assim, menos hardware e mais software, né? Então, kernel é a alma do computador, são as primeiras linhas escritas para formar um sistema operacional, e fazendo toda a sua comunicação através da camada de aplicação, que essa camada faz a comunicação, os pedidos e as entregas a todas as outras partes necessárias do computador quando você está solicitando algo. Nessa ilustração aqui nós temos uma tabela completa, né, que mostra o modelo OSI, né, que seriam as 7 camadas principais de evolução e constituição de um equipamento como um computador. Então, de baixo para cima, a parte física, né, com todo o sistema de hardware e suas entrantes, que seriam o modelo de comunicação dentro de cada camada. Um exemplo, a camada física
e a camada de enlace ela está dentro desse modelo de enlace. A camada de rede ela só está dentro da camada de rede, porém, saindo um pouco do hardware, ela começa a enviar os protocolos, que seria a comunicação principal, que seria a comunicação IP, né, de rede. O transporte, já mexendo com o protocolo de transporte, como o nome diz, mas é tão fundamental quanto o envio e o recebimento à distância, já saindo de uma rede pequena rede ou saindo da rede da sua casa para a internet, para o mundo, né? E aqui entra a aplicação que nós estávamos falando anteriormente, que é constituída por 3 camadas: a de sessão, a de apresentação e a de aplicação. E nessa camada de aplicação entra todos os sistemas operacionais, aplicativos e comunicação visual de um sistema operacional. Aqui um exemplo de uma estrutura não só do Windows, mas de outros sistemas operacionais, né, como o Linux e o Unix, que são linguagens de um sistema operacional, digamos, open source, né, gratuito. Então nós temos aqui a raiz dele, como se tivesse o kernel lá no Windows. Aqui também tem o kernel, né? Então está mostrando essa raiz aí que determina diretórios, que determina a estrutura de cada componente a ser utilizado aí no sistema operacional, seja ele qual for. É um padrão. Aqui nós temos uma forma mais fácil e visual de entender. Então, essa pasta no centro, acima, chamada root, ela é como se fosse, ou dentro dela, o kernel, né, que é a alma do computador, e dentro dele sai todos os comandos, as regras, né? Imagina uma constituição e essas pastas que não são ainda subpastas, mas são as demandas. Então, do lado esquerdo, bin, do lado direito, var, user, temp, outra pasta, subpasta chamada root, aqui embaixo, e cada pasta dessa tem suas funções e comunicações com a parte também física do computador. E aí, para proteger, né, o usuário de não ter acesso a essa alma do computador, para não acabar mexendo naquilo que não precisa ser mexido, temos aqui a pasta home, que é a pasta do usuário, né, onde o usuário pode manipular o seu equipamento, seja celular, seja computador, sem chegar a caminhos ou a diretórios que não necessita mexer, que é uma parte só do desenvolvedor. Aqui, por curiosidade, nós temos o primeiro gráfico aí do primeiro Windows, né, de 1985, né, com um reloginho, com uma parte ali de escrever textos, enfim, jogos, né, um game aqui do lado esquerdo. Esse é o primeiro gráfico aí da Microsoft, do Windows 1985. Aí os logos ou as bandeiras representando cada software criado, ou cada Windows, ou versão de Windows criada pela Microsoft, né? Ali do lado esquerdo o 1.0, e assim vai até os dias de hoje. Aqui nós temos uma imagem mostrando que como é realmente uma escrita de sistema, né, nessa tela preta com vários caracteres coloridos, e não era assim, era só verde no início. E aí com isso o desenvolvedor, com essa tela, ele consegue realizar tudo aquilo que nós vemos através de gráficos bonitos e complexos. Sua porta para a internet e a comunicação. Agora vamos falar sobre as ferramentas que você usa para acessar a internet e se comunicar, né? Então, navegadores, temos o Chrome aqui como exemplo e o Firefox. O navegador é o seu carro para a estrada da internet. Ele permite que você visite sites, assista a vídeos
e use serviços online, né? O Chrome e o Firefox são exemplos de navegadores muito populares, né? Exemplo, você usa o da Microsoft aqui que está em terceiro lugar, usa, mas com certeza você usa mais o Google Chrome, né? Porque ele vem meio que de cara, assim, quando a gente precisa acessar as configurações para um novo celular, por exemplo, Android, ele pede um e-mail. Então aí, a partir daí a gente começa a manipular a entrada, o login dentro do navegador Chrome e acaba ficando, né? É uma mania de uso. Falando dessa parte de e-mail, né? É como o seu servidor de correio digital. É a principal forma de comunicação profissional e pessoal na internet. É usado para enviar e receber mensagens, documentos e outros arquivos de forma segura. Então, se você não usa e-mail, saiba que a maior forma, antigamente, né, há alguns anos atrás, a melhor forma de se comunicar era por ele. Hoje nós temos WhatsApp Web, nós temos várias outras aplicações. Aqui alguns programas comuns que, se você não conhece, você pelo menos já viu e já ouviu falar, né? Temos aí o pacote Office, né? Alguns logos de sistema operacional. Na parte de baixo aqui temos à esquerda o símbolo do Word, que faz parte do pacote Office, que é um sistema pago, né? Temos algumas partes free hoje em dia, mas antigamente, no início era só vendido, né? Não tinha nada gratuito, mas tínhamos algumas opções além desse pacote Office da Microsoft, que é o LibreOffice, né? Que é do sistema operacional aberto, né? Tipo Linux, nome do sistema operacional Ubuntu, né? Desse aqui do lado, ó, que é esse pinguinzinho aqui, que deu a opção da gente ter tudo que nós usávamos na Microsoft, ou a maioria das aplicações, de forma gratuita. Bom, chegamos ao final da aula 1 do módulo 1. Vamos à próxima aula.